Com pouco mais de 7 mil habitantes, São Tomé das Letras atrai turistas todos os anos pelas belas cachoeiras, paisagens e também pelo misticismo. Mas outra coisa que também chama a atenção na cidade é a quantidade de comunidades religiosas. O município é um caldeirão de crenças, espiritualidade e filosofias de vida que, apesar das diferenças, convivem em harmonia. O Hernani Fiuza e o Devani Gino mostram um pouco disso tudo na reportagem especial de sábado. Na imensidão do horizonte, um convite ao relaxamento. Só boas energias, não tem outra palavra para descrever esse lugar. Tranquilidade máxima, total. É super relaxante deitar aqui na pedra e poder admirar tudo isso. Sensações que podem vir do simples canto dos pássaros ou dos acordes de um violão. Estamos em São Tomé das Letras, terra conhecida pelo misticismo, o inusitado. A pelo menos 1.400 metros de altitude, a cidade é tida como um dos 7 pontos energéticos da Terra e sempre esteve rodeada por histórias curiosas, a começar pela origem do nome. Reza a lenda que um escravo da região fugiu da fazenda depois de ser jurado de morte. Ele teria se escondido nessa gruta. Ficando aqui, alojado por alguns meses, ele faz um encontro com um homem de vestes brancas que lhe pede para voltar ao patrão, levar uma carta para que ele não fosse morto e pedindo ao patrão que viesse aqui e construísse uma igreja. O patrão se encantou com a caligrafia na carta e resolveu arriscar. Foi até a gruta, mas lá não encontrou o homem de roupas brancas, e sim uma imagem de São Tomé, que foi levada para a fazenda. Mas no dia seguinte, misteriosamente, reapareceu na gruta. Durante 3 dias, ele fez o mesmo percurso, buscando a imagem que sempre voltava. No 3º dia, ele entendeu que a imagem queria mesmo era ficar aqui, e ele construiu, então, uma igreja, uma pequena capela para a imagem de São Tomé. Símbolo dessa história, a pequena capela cresceu, virou igreja. Hoje é a matriz de São Tomé, que recebe não só fiéis católicos, mas gente de todo tipo de crença, espiritualidade, filosofias de vida que, pelo menos aqui, parecem conviver em perfeito equilíbrio. Essa comunidade, por exemplo, tem no equilíbrio o seu principal pilar. A Fundação Harmonia de Artes e Conhecimentos Transcendentais existe há 30 anos. Começou com a ideia de um lugar para meditação, mas hoje tem um sentido bem mais amplo. Quando nós falamos de transcendental, nós estamos falando para as pessoas entenderem. A pedagogia nos remete a um conhecimento do que há externamente. E o transcendentalismo nos remete a um processo de autoconhecimento, ou seja, do nosso universo interno, para que surja aí uma estrutura de expansão de consciência. Para isso, a comunidade, que se baseia no existencialismo e no iluminismo, conta com um grande espaço em meio à Serra do Cantagalo. As esculturas, muitas mitológicas, têm todo tipo de simbolismo. E os prédios têm uma arquitetura única, sempre planejada para um determinado fim. Este, por exemplo, é o Santuário de Esculápio, nome que se dava às antigas escolas de medicina. Inclusive, para vir aqui dentro, é só assim, descalço. E vocês devem ter percebido também o eco que está aqui dentro, né? Até isso faz parte do espaço. Faz parte. O eco é devido à arquitetura, de forma circular. Nós vamos ver esse efeito também dentro da Capela Sistina, em Roma, que foi criada uma arquitetura onde a voz pudesse reverberar por todos os lados de uma maneira igual, ou seja, uníssona. E esse efeito do eco gera uma vibração interna de harmonia. E aqui também são realizadas terapias. Sim, terapias holísticas, é um centro de terapias holísticas. Entre elas nós temos o reiki, radiônica e radiestesia, massagens terapêuticas. Quem vive na comunidade divide todos os trabalhos, desde o plantio das verduras, principal base alimentar, até o serviço de limpeza e atendimento dos visitantes.
A Vanessa mesmo já está aqui há 8 anos e diz que tudo isso tem ajudado na busca do próprio equilíbrio. Eu queria ampliar os horizontes, né, em termos de buscar coisas novas, né, mais desafios. Então essa foi a proposta minha. Quando eu encontrei a Fundação Harmonia, eu vi que eu poderia ter este espaço que me possibilitasse essas novas descobertas. Harmonia por meio do autoconhecimento, ou então pelo estudo do cosmos, foi assim, graças à cosmologia, que a Marcela diz ter se encontrado. A Argentina vive aqui, na Montanha do Juan, há quase 30 anos. Muitos deles convivendo com um xamã que deu nome ao local e acabou criando aqui uma comunidade para ajudar principalmente crianças. A cosmologia vem, é uma leitura de uma parte de xamanismo, del xamanismo. Ele convivió, Juan, un tiempo con los indios del Ecuador, los chivaros, y que los tiene una lectura energética. Él adaptó esa lectura que aprendió en la convivencia con los indios a la realidad más occidental. De toda la lectura que hacemos en la cosmología, si no toda, es en base a los elementos, a esa base de fuego, tierra, agua y ar, y a una integración de ellos y a un acompañamiento da naturaleza y del cosmos na base de esos dos elementos da vida que são os elementos da natureza. Juan morreu em 2009, mas deixou como herança um estilo de vida que, para Marcela, é a melhor forma de estar bem consigo mesmo. No soy una persona súper mística que acredito en todo, al contrario, soy bastante así escéptica con algunas cosas, ¿eh? Mas la cosmología pude experimentarla en mí y por eso hoy puedo trabalhar com isso, sentindo que é algo sincero e verdadeiro que eu posso oferecer. Já quem faz parte da Sociedade Brasileira de Eubiose tem como base a teosofia e acredita que o equilíbrio está no próprio conhecimento e onde ele é desenvolvido. Aqui mesmo, em São Tomé das Letras, a sede da Eubiose existe há quase 70 anos, sempre com o objetivo de ajudar as pessoas a enxergar além do que se vê. Para preparar a humanidade cada vez mais para receber os avataras, né, que são aqueles enviados divinos e que fazem com que nós tenhamos um novo rumo na nossa vida. Como aconteceu com Cristo, né, que foi o último avatar, o avatar da Era de Pisces. E agora estamos entrando numa nova era. Uma nova era e aguardando a manifestação do avatar Maitreya, que é o próximo avatar, o avatar da Era de Aquários. Esforço para se chegar na evolução, no crescimento, que afinal de contas, não é o que todo mundo busca? Eu acredito que todos estejam buscando a mesma coisa e cada um da sua forma, da forma como mais se identifica, né? Eu acho isso bonito em São Tomé, que todas essas tribos convivem tranquilamente, somos todos uma grande família, porque São Tomé é uma cidade pequena, tem um pouco mais de 7 mil habitantes, e essa característica da cidade, né, que permeia todas as áreas, né, e não poderia ser diferente com a fé, com a religiosidade. Toda essa harmonia pode existir, inclusive, dentro de uma única religião. Imagine, por exemplo, uma igreja em que todos seguem o evangelho, mas ao mesmo tempo se identificam com a cultura hippie. A comunidade Tribos e Nações surgiu há 4 anos com a missão de evangelizar hippies na região de Sobradinho, zona rural de São Tomé. Nossa missão é essa, é viver dentro dessa nossa cultura que a gente vive mesmo, né? Só que viver esse amor de Jesus dentro da nossa cultura, né? E assim mostrar que outros, né, que vivem como nós, podem ser alcançados por esse amor. Os cultos são realizados nas casas das próprias pessoas, 2 vezes por semana. E claro que já chamaram a atenção. Principalmente nesse meio que é tudo muito louco, né? Então às vezes a galera para no pano e vê a gente ali no mau visual. Você vai falar de Jesus. Nossa, mas o quê? Você é crente? Como assim? Uma hippie crente, que isso? Eu nunca vi isso. E não tem nada a ver?
Nada a ver. Isso é uma visão do homem. Porque Deus não faz exceções de pessoas, né? Uma missão de paz, tranquilidade, em que o diferente nunca vai ser um problema. Deus quer que todo ser humano, toda a humanidade viva em unidade, em união e amor pelo seu próximo. Essa é a proposta de Deus.